E aí, galerinha, tudo bom? Hoje estamos aqui com mais um episódio do GeoCast, certo? Nós temos aqui três participantes importantíssimos. Vou começar pelas damas. Diga oi, Gabi. Oiê, Diga oi, Tavares. Opa, boa noite. Diga oi, Henrique. Olá. Bom, hoje esses três maravilhosos irão falar um pouquinho para a gente sobre a indústria, o que é, os tipos principais e a situação do Brasil. Primeiramente, o que é a indústria e a sua importância? Bom, eu acho, né, que a indústria hoje em dia ela tem um papel muito importante, né, na nossa sociedade, até porque é ela que faz girar a nossa economia, ela gera emprego, ela faz o dinheiro rotacionar, né? E não é nem só isso. Além dela gerar emprego, ela também, ela, como a gente depende muito dela para ter as coisas do nosso dia a dia, como por exemplo, você assiste a sua TV de casa por causa de uma empresa, de uma indústria que produziu ela. Então isso também gera aparelho sim, eletrônico, as coisas que você usa no dia a dia, né? a indústria é muito importante também para o crescimento do país, né? Então, É tipo, verdade. É, É verdade. a indústria ela funciona para deixar a nossa vida mais fácil, em, Sim. em sua maioria. uhum. Uhum. Bom, então já que a gente fez uma pequena introdução sobre o que é a indústria e a importância dela, vamos falar agora sobre os tipos de indústria. Uhum. Eu acho que uma das principais indústrias que tem crescido muito ultimamente são as indústrias de ponta, que é as que envolvem tecnologia, robótica, que a gente vê crescendo muito mais, indústrias como indo para carro também, estão automatizando as estruturas. Então, acredito que elas têm crescido muito ultimamente, ainda mais com o aumento, né, da programação, que tem se popularizando muito mais nesses últimos anos. Não, e não é nem só essa. Essas são as que estão mais famosas recentemente, né? Mas falando das de bens de consumo, por exemplo, tem a alimentação e roupa, que a gente vê todo dia. Por exemplo, o McDonald's, ele é da indústria de alimentação, que é de bens de consumo. Então, é que a gente vê e só não percebe, mas também é uma indústria. Então, a indústria tecnológica também, que foi o que o Henrique falou, é uma das coisas que tá atualmente mais, né, em alta, assim, e é isso. Uhum. Sim. Outra indústria também que a gente vê bastante hoje em dia, mas não tão no dia a dia assim, é as indústrias de metalúrgicas, siderúrgicas, a gente fala que quem trabalha lá é o peão, né? Que normalmente é a classe mais prejudicada da sociedade, que é a mais diária, exato, a que vai mais pegar pesado mesmo. Certo, certo. Agora que a gente já sabe, né, um pouco mais assim das indústrias, vamos falar agora aqui no nosso país, como que é esse negócio da indústria no Brasil? Cara, eu acho que tem Bom, muitas indústrias, como a gente falou, que não são valorizadas, como é, o peão e etc. sim, uma parte também, grande parte das indústrias no Brasil hoje em dia são localizadas no sul e no sudeste, que são principais as partes mais populosas e também as que geram mais emprego, obviamente. Então, essas regiões, elas criam uma forte popularização em comércio. Então, você vai ver desde a classe mais alta até a mais baixa devido à industrialização dessas áreas. É verdade, né? Até porque no Brasil a gente tem um exemplo ótimo que é o café. Que tem muita gente rica trabalhando com café, mas ainda assim tem aquele proletariado que trabalha para receber o mínimo, capinando para poder plantar o café. Então, já tá aí. É verdade, é verdade. Apesar das indústrias elas serem bem importantes, né, elas acabam ali às vezes poluindo ou fazendo um pouco mais do que deveria. E os impactos à natureza e à sustentabilidade, como é que fica? Grandes partes, como eu falei, das indústrias de base, que a gente chama, que são as metalúrgicas, elas acabam afetando bastante o meio ambiente devido grande gasto de gás carbônico,
a poluição, às vezes algumas indústrias fazem um descarte errado de material químico, descartando em riachos e lagos, e isso acaba prejudicando bem a nossa flora e fauna do Brasil. Sim, né? Que é a poluição, o uso de recursos naturais. É. Não, e não é nem só por isso, né? Como é uma empresa em geral, ela afeta completamente na sustentabilidade do país inteiro, não só das pessoas de pequeno porte que trabalham só nela. Ela afeta outro mercado, por exemplo. É verdade, é verdade. Bom, gente, então foi isso. Mais um episódio do Geocast aqui para vocês, certo? A gente pôde conhecer um pouco mais das empresas, saber o que elas fazem, quais são as empresas de alta e saber um pouco mais sobre os impactos e a sustentabilidade. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima.